E aí, galera, todo mundo bem? Espero que sim, saudações. Então, vamos explicar hoje um pouquinho aqui a diferença entre dimensões e planos, tá bom? Mas antes disso, eu preciso explicar umas coisas ainda sobre criação e acho que esse vídeo vai ter até mais uma parte ou duas para poder explicar tudo, porque é muita informação, ó. Só anotações que eu fiz. Então vamos lá, vamos começar pela criação. Existia a consciência perfeita, que seria Deus ou qualquer denominação assim, e ela era perfeita e plena dentro de si. Mas o que que acontecia? Para ela poder criar, como ela era plena, não precisava mais de criação nenhuma. Então, para ela poder criar, ela teve que fazer uma duplicata de si mesmo de forma imperfeita, entre aspas. De forma mais limitada do que essa perfeição original. Então, o que aconteceu? A consciência perfeita se duplicou numa consciência limitada e imperfeita. É a mesma coisa que isso aqui, só que dentro dessa plenitude aqui, ela teve que se fazer parte ao invés do todo. É complicado de explicar isso, então me perdoe. Essa consciência limitada, ela se subdividiu em três e depois em quatro. É, E aí, o que que é isso aqui? São três polos, basicamente, mais um quarto que é tipo um resultante. Então, vocês podem ver nessas denominações todas aqui na gênese das religiões. Então, positivo, negativo, neutro, Brahma, Vishnu e Shiva, Pai, Filho, Espírito Santo, tá bom? Aí a gente pode agregar também como se fosse, tá? Não é exatamente isso aqui, masculino e feminino. É em termos de polaridade, não de sexo ou sexualidade. E depois surgiu o eixo X, né? O quarto estado que a gente chama aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso aqui, não, porque é muito complexo e eu não quero explicar isso aqui nesse vídeo. Eu vou explicar outras coisas. E aí, esses quatro polos começaram a se dividir em sete raios, né? Ou sete possibilidades. Seriam as próprias cargas deles mesmos, ou seja, eles individualmente, um, dois, três, quatro, opa, um, dois, três, quatro, e a ligação entre eles, que aqui, ó, é positivo e negativo, neutro e positivo, é positivo e x, negativo e x, neutro e x. Então, são as quatro cargas deles, eles individualmente, e as somatórias deles com o neutro, representados por esse símbolo aqui que vocês já devem ter visto. É como se fosse aqui, ó, positivo, negativo e neutro. Aqui, negativo e neutro, positivo e negativo, negativo e neutro, né? Não, positivo e neutro, e aqui todos eles unidos, tá bom? Então, isso aí, enfim, são as manifestações dessa tríplice. Então, por isso que vocês vão notar muito que às vezes os extraterrestres chamam a fonte criadora ou Deus de Trino, porque eles falam assim, a fonte criadora é Trino, porque é justamente essa trindade aqui, entendeu? Representada por esse símbolo aqui. E aí, desses sete raios, vocês podem. Tem uma galera umbandista que me segue aí, né? São exatamente desses sete raios, dessas sete possibilidades que partem os sete orixás principais, tá bom? Porque os orixás nada mais são do que manifestações da fonte criadora, né? Ou seja, são diversas manifestações, diversas possibilidades de se manifestar de uma mesma consciência. Então aqui, ó, nesse desenho ficou um pouco mais fácil de vocês entenderem. Um sendo ele pleno, dois sendo esses dois, três esse daqui pleno e assim vai, até os sete. Desses sete viram 14 e assim se subdividindo cada vez mais
até chegar às hierarquias, até chegar a gente, né, na verdade. Assim como uma célula, né, vai se reproduzindo no útero, no ventre, a criação também é feita assim, de cima para baixo, né? De uma unidade ela vai se subdividindo. Bom, então passando aquelas subdivisões, que eu vou entrar em detalhes em outro vídeo, desde os orixás, a gente chega aqui nessa classificação de seres, de consciências, né? Do cosmos que são um pouco mais tangíveis para nós. Os seres angélicos, eles não são bem humanos como a gente conhece, sim, são mais entidades para a manutenção do cosmos, como está escrito ali. Então eles foram criados com uma função específica, tá? É como se fosse um programa específico para tomar conta ali do computador. Resumidamente é isso, depois eu explico mais. Os espíritos crísticos, eles têm uma unidade em falange, ou seja, a consciência deles é pensamento coletivo pleno. Já são totalmente desprovidos do ego e eles agem sempre como falange, como unidade de consciências. E eles estão em governo, né, de planos siderais, seja galácticos, planetários, dos sistemas, enfim, cada um tem uma hierarquia X. Os felizes, que são é, os seres que já saíram dos planos kármicos, né? E eles são plenos com o próximo, ou seja, já aprenderam a conviver em sociedade e tudo mais nesse sentido. Já tem um pensamento de unidade, mas não quanto os espíritos crísticos, mas está bem próximo. Os ascensionados são seres que já entenderam todo o seu. Resgataram todo o seu karma, né? E então romperam a, a roda de Sansara, como é dito no hinduísmo, e alcançaram o moksha, que é justamente eles não precisam mais reencarnar na matéria bruta. E os iluminantes, que eles chamam, é todo mundo que está abaixo dos ascensionados. Ou seja, nós que ainda tem o karma, ainda precisa reencarnar, resgatar coisas, independente dos mundos, se for de provas e expiações ou mundo de regeneração. Bom, agora então vamos explicar a diferença de planos e dimensões para vocês não cometerem mais esse erro de falar, esse espírito veio de outra dimensão. Então hoje vocês vão entender qual é a diferença, tá bom? Então vamos começar aqui pelos planos. Os planos são locais físicos, geográficos, espaciais, ou seja, ocupam espaço na malha do espaço-tempo. E eles se interpenetram devido à espacialidade dos átomos. Eu já expliquei isso em outra live, que o espírito consegue atravessar a parede porque os átomos da matéria dele são mais expandidos, então ele consegue atravessar. A mesma coisa aqui. Conceito de acima e abaixo devido à ação da gravidade. A matéria bruta está na superfície, na crosta, então ela é mais densa, ela é mais pesada, então ela tende a ficar mais próxima do planeta. Nosso lar fica acima, ou seja, fica mais ou menos na atmosfera da Terra material, né? Então, porque é mais leve, os átomos são mais expandidos, sofre menos ação da gravidade. Então, aqui são as colônias espirituais, penumbral, né? Já as cidades espirituais, que são ainda mais sutis, ficam mais acima e num nível que nosso lar até não consegue tanto interagir diretamente. Aqui já tem o plano dos ascensionados, que já são os espíritos, como eu expliquei, que já superaram a roda kármica. E aí são planos ainda mais sutis, ou seja, espaços físicos onde eles habitam. E o comando planetário, que é mais acima ainda, como eu já expliquei. Então agora vamos falar aqui que são dimensões. No caso aqui, são dimensões da consciência, tá bom? Que são graus de percepção e volumes de informação. Ou seja, quanto mais ascendente, né? Quanto maior a dimensão, o maior volume
de informações a consciência consegue experienciar, né, e guardar e tudo mais, vivenciar. É como se fosse, saindo de uma dimensão para outra, você fosse expandindo o HD do computador, vamos botar assim. E aí tanto a memória, tanto o processamento ficam mais rápido e mais complexos, tá? Então, todas as dimensões elas são entrelaçadas, ou seja, elas estão aqui agora acontecendo ao mesmo tempo, né? E nós sempre estaremos no centro dos horizontes de eventos, ou seja, no centro das coisas acontecendo e de todas essas dimensões, porque é o nosso ponto de vista. Então, dimensões da consciência, como eu já falei, que são graus de percepção e volumes de informações. E conforme você vai subindo de dimensões, também as vivências vão ficando mais complexas. As experiências vividas, né, vão ficando cada vez mais complexas e mais abstratas. E as de cima, entre aspas, têm acesso a todas as de baixo, ou seja, todo o volume de informação que a 4D, a 3D tem, a 4D tem a sua mais a 3D. Deu para entender? Então, vamos lá. Começando aqui embaixo. Eu botei justamente assim ao contrário, porque como eu falei, o universo ele é criado de cima para baixo, não de baixo para cima. Tá bom? Então aqui é é uma das provas que o espírito ele é criado a partir de uma individualização da fonte criadora e desce até a matéria para poder vivenciar as experiências aqui. Então vamos lá. Primeira dimensão e segunda dimensão elas não existem. Por quê? Todo átomo no universo ele tem um volume. Então, se você fosse criar um plano 2D, ele não poderia ter volume. Então, vamos pegar aqui, ó, essa mancha de tinta aqui que está aqui no quadro, a gente pensa que ela está 2D, mas aqui lá microscopicamente, atomicamente, existem vários átomos aqui que estão fazendo um volume para cá. Então, deixa eu pegar aqui caneta verde para ficar diferente. Então, se a gente tem um eixo assim e assim, né, um x e um y, que seria altura e largura, a gente também tem profundidade. Então, são uma, duas, três dimensões. Se não tivesse essa terceira dimensão, que seria o volume, a gente representa por z, seria um plano 2D. Só que, como eu falei, todo átomo no universo ele tem um volume. Então, mesmo eu tentando expressar aqui um plano 2D, essa mancha de caneta aqui, ela tem átomos aqui contidas nela que estão fazendo um volume aqui para fora. Então, por isso que a primeira e a segunda dimensão não existem. Terceira dimensão. Terceira dimensão é a matéria bruta, como nós conhecemos, como nós estamos experienciando agora, e o tempo é linear devido à memória. Porque a nossa percepção na terceira dimensão é um evento aconteceu e o outro após esse evento. É sempre assim, é um contínuo, um evento após o outro, e isso gera memória. Então, essa é a característica da terceira dimensão. Então, sendo a terceira dimensão uma sucessão de eventos, né? Um tempo linear de um evento acontecendo após o outro, gerando memória. Na quarta dimensão, nós, como temos uma consciência mais expandida, nós temos acesso a todas essas memórias, de forma linear ainda, mas acesso a todas elas, seja do passado, do presente e do futuro. Então, por isso que a gente vê muitos relatos, né, de livros espíritas e tudo que a pessoa desencarnou e lá do outro lado, no plano espiritual, teve acesso a todas as memórias da sua vida e tudo mais. Então é por isso. Porque a consciência se expande, então ela consegue absorver um número maior de informações que seriam essas memórias do passado, presente e futuro.
e não só dela, de todo mundo, de todas as memórias que todas as pessoas já acessaram. Passando para a quinta dimensão, nós não temos somente o acesso a todas essas memórias, igual na quarta dimensão, mas sim as possibilidades de escolha, ou seja, dimensões paralelas ou universos paralelos, né? Todas as possibilidades que existiam dessas memórias variarem. Então, por exemplo, eu escolhi ir para a direita ao invés de ir para a esquerda. É, enfim, todas essas possibilidades nós conseguimos acessar na quinta dimensão. Ou seja, recapitulando aqui, na quinta dimensão nós temos todas as possibilidades, acesso a todas as possibilidades de variação dessas memórias que aconteceram num tempo linear na terceira dimensão de um evento após o outro, tá bom? Na sexta dimensão, todas essas possibilidades são vistas como um único ponto, ou seja, nós temos uma visão além do universo de possibilidades. Nós não estamos inseridos nessa gama de possibilidades, nós estamos fora vendo todas elas acontecendo ao mesmo tempo. E na sétima dimensão, existem mais dimensões aqui para cima, tá? Mas eu vou só até a sétima porque o raciocínio fica muito complexo. Na sétima dimensão já não há mais tempo, porque não há memória. Como assim? Aqui nós já não vemos mais o tempo linear, ou seja, uma sucessão de fatos. Aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Aqui está tudo interligado, né? Um vislumbre a gente teve aqui na sexta dimensão, porque a gente já estava vendo todas as possibilidades de fora, e na sétima já não há mais essa visão de sequência. E sim, o tempo, como o tempo não existe, e sim, tudo é uma uniformidade só. Então, recapitulando tudo aqui. Quando a gente fala assim que o espírito veio de tal cidade astral, tal coisa, isso é um plano, certo? Quando a gente fala que o espírito é de quarta ou quinta dimensão, agora vocês já entenderam. Por que quarta dimensão? Porque ele já tem uma memória expandida e acessa todas as memórias. Ou ele tem uma consciência expandida e acessa todas as memórias, presente, passado, futuro, ou ele acessa todas as possibilidades de escolha dessas memórias, tá bom? Então, essa é a diferença. Porque a gente tem que parar de confundir dimensão com plano. Dimensão é a dimensão da consciência, capacidade de absorção de informações e de experiências mais complexas das consciências, né, dos seres. E planos são, sim, lugares físicos que você habita, você passeia e vai de um lugar para o outro. Então, plano astral, plano físico, dimensão, primeira dimensão, ou terceira dimensão, quarta dimensão, etc. Então, para fechar, eu fiz esse gráfico aqui para a gente poder entender mais ou menos como funciona esse universo, né? De densidade e sutileza. Então, numa escala aqui, ó, de para cima, quanto mais para cima, mais sutil, mais para baixo, mais denso. Conforme nós descemos, nós perdemos informações na questão das dimensões, né? Quanto mais subimos, mais informações nós agregamos. Sendo o universo pontos dentro de pontos, nós temos aqui, ó, o exemplo, né, desse pontos dentro de pontos. Aqui, nós estamos aqui. Corpo humano. Se nós descermos, célula, átomo, próton, que é o núcleo do átomo, aí depois vem os quarks e outras milhares de partículas aqui, que a gente vai subdividindo cada vez mais o átomo. E se nós subirmos, nós temos o nosso planeta, depois o nosso sistema, nossa galáxia, aglomerado e por aí vai. Ou seja, a densidade é infinita, tanto para o microcosmos quanto para o macrocosmos. Tudo bem? A mesma coisa, as dimensões. É infinito pro micro e pro macro. Tá bom?
Então, isso tudo dentro de um mesmo universo, que é o nosso aqui. Vamos imaginar agora outros universos. Os universos, eles são bolhas dentro de bolhas, então essas bolhas elas vão é, entrando umas nas outras e interagindo, certo? Então, outros universos teriam os mesmos princípios básicos, mesmas leis básicas, porque a lei fundamental que rege tudo, que rege o universo, é o amor. Não um amor romantiquinho que nem a gente conhece aqui na Terra limitado. É um amor ágape aqui e muito mais na questão da liberdade. Porque se fosse uma prisão, você teria que tomar medidas mais drásticas. Então, isso envolve escravidão e tudo mais, você forçar as pessoas a progredirem. E o amor o cósmico universal é o contrário, ele liberta e deixa as pessoas aprenderem a seu tempo. Esse é o livre-arbítrio. Então, por ser essa lei fundamental, seriam os mesmos princípios e leis básicas no outro universo, em outros universos, né? Porém, a organização de informações seriam diferentes. Então, dariam mais probabilidades diferentes das que acontecem nesse nosso universo. Tá bom? Então, isso é o básico de hoje. Tentei não me alongar muito. Se inscrevam no canal aí, compartilhem esse vídeo para quem você acha que vai gostar e abraço.